Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, âncora desse podcast, videocast, que além de você assistir pelo YouTube, você também pode acompanhar por todas as plataformas de áudio, inclusive Spotify, Deezer, gratuitamente. Hoje a gente vai conversar um pouco com a Luna Metz, da Hotmart. Luna, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, conta um pouquinho da sua história e da Hotmart para quem também não conhece. Obrigada Jéssica. Obrigada pelo convite por estar aqui. Estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho aí do que a gente tem feito. Para quem não me conhece, meu nome é Luna. Hoje eu sou gerente de Talent Acquisition da Hotmart. Tenho uma trajetória no RH há vários anos. Formei em Psicologia em 2010 pela PUC, aqui de Minas Gerais. Sou pós-graduada também em Consultoria Organizacional pela UNA. Desde o meu primeiro momento, assim, como profissional no mercado, trabalho com recrutamento e seleção. Então, essa é a minha grande especialidade, a minha grande paixão, gosto de dizer. E foi por escolha? Ou sua primeira experiência foi em recrutamento e seleção? Ou você já se encontrou ali e assim você continuou? Na faculdade, assim, eu tinha muita ideia de testar, né, todos os mercados. Mas, coincidência ou destino, o meu primeiro estágio foi em recrutamento e seleção e eu me identifiquei muito pela possibilidade mesmo de transformar a vida das pessoas e das empresas, né? E dali fiquei, então fui, né, claro, passando de uma empresa a outra ali no início da carreira, até chegar hoje na Hotmart, mas nessa trajetória tenho muito orgulho aí das empresas que eu trabalhei, foram empresas nacionais, multinacionais, de vários segmentos, e aí me encontrei ainda mais no segmento de tecnologia, né, que é hoje um grande forte aí da Hotmart dentro da área de atração e seleção. E é o que eu tenho feito hoje, né, ajudado aí a Hotmart há 5 anos nessa jornada aí de expansão de talentos, tanto no Brasil quanto em outros países. Falando um pouco, né, da Hotmart também para quem não conhece, a Hotmart é uma empresa que está no mercado há 11 anos, completamos 11 anos agora em abril. É uma líder, né, uma empresa líder global no mercado de produtos digitais. Então, hoje a gente se posiciona dentro da Creator Economy, que é uma economia super nova, né, que vem se despontando aí no mercado global. E a Hotmart hoje, né, já se coloca mesmo como uma líder desse segmento, fazendo com que mais pessoas possam viver das suas paixões. Essa é a grande missão da empresa. Né, e o que a gente oferece hoje para os nossos clientes é a possibilidade de transformar produtores de conteúdo em parceiros de negócio, né? Então, a nossa jornada ali dentro da plataforma fornece todo um ecossistema para que esses clientes consigam empreender online e vender os seus produtos digitais em qualquer lugar do mundo. Então, é para isso que a gente existe. Muito bom. Você falou algo que me chama muita atenção, em algum momento, não sei se da sua missão ou da sua dentro da Hotmart, mas sobre a importância e a forma como a área de recrutamento e seleção pode transformar vidas, né? Infelizmente, não é todo mundo que pensa dessa maneira, e eu vejo a área, os processos de recrutamento e seleção sendo extremamente negligenciados, né? E a gente, ao invés de transformar vidas e realmente causar o impacto que deveria, a gente faz muito o contrário. Você vê isso também? Não, totalmente, assim. Isso é o que me move na minha profissão, poder transformar, impactar positivamente a vida das pessoas. E dentro da minha equipe, hoje a gente tem uma equipe de mais ou menos 20 pessoas dentro da Hotmart. De Talent Acquisition, não, de né? Talent Acquisition. Isso já mostra, né, a importância que a empresa dá para o tema e como a gente cuida desse processo de uma forma humanizada. Mas a gente sempre fala, assim, entre nós na equipe, de como temos um papel de responsabilidade, né? Assim, responsabilidade com a carreira das pessoas, em ter ali, né, a atitude de ponderar se aquela pessoa está sendo direcionada mesmo para a vaga mais adequada com as competências, com o momento de carreira, com os desafios que ela ainda quer ter ali na vida dela. Então, assim, vejo que o nosso papel é muito de ser essa ponte entre mercado, lideranças, né, e futuro da empresa. Eu acho que é conectar mesmo e ajudar todas as pontas a tomar a melhor decisão, né, naquele momento ali de seleção. Muito bom, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? A gente vai falar sobre a jornada de Talent Acquisition dentro de um cenário bem específico da Hotmart, que é uma empresa de tecnologia, uma empresa em crescimento, mas obviamente vai ser inspiração para vários outros cenários e contextos que quem está nos assistindo acaba vivenciando também, né? E pra gente começar esse papo, seria legal você contar pra gente um pouco, você tá lá há 5 anos,
né? Desde que tudo era mato, imagino eu, basicamente, né? Ou quase isso, né? Mas como é que tudo começou, assim, a construção dessa jornada de recrutamento, de atração dentro do processo de vocês? Legal. Bom, eu costumo dizer que eu tive o privilégio de participar de muitas coisas ali dentro em termos de construção de processos de recrutamento, porque como você bem notou, né, na minha fala, eu tô lá há 5 anos, a empresa tem 11 anos. Então, participei de muita coisa mesmo. Quando eu cheguei, a empresa tinha umas 150 pessoas no máximo. Hoje, nós estamos caminhando aí para 2.000. Então, foi um crescimento muito acelerado e que fez com que a gente transformasse o nosso processo ano a ano, entendendo os novos desafios de cada momento da empresa, né? E deve ter crescido muito na pandemia, né? Muito, muito. Foi um ano bem desafiador pra gente, ele com cresceu certeza. muito. Mas quando eu entrei, ainda o posicionamento era de uma startup e hoje o nosso posicionamento é de uma empresa global, com escritório em vários países, né? Inclusive a sede não é aqui no Brasil, né? Exatamente, exatamente. Hoje a nossa sede é na Holanda, em Amsterdã. Então, lá estão, né, grandes líderes da Hotmart que dão um direcionamento de negócio pra gente. E além de lá, né, de Amsterdã, nós temos também escritórios na Cidade do México, em Bogotá, em Nova York, aqui no Brasil, em BH, São Paulo. Temos também agora um time sendo construído na França, em UK. Então, assim, né, muita coisa se transformando nesses anos. E o time de vocês cuida do recrutamento, da jornada de talento, de talent acquisition de todos os países, né? Sim, hoje é a nossa responsabilidade olhar para o todo. E um grande desafio também, né, que é aproximar a experiência dos candidatos e líderes nessa jornada de recrutamento, entendendo culturas locais tão diferentes, comportamentos de mercado tão diferentes. Então, são muitos desafios. Mas eu gosto muito de lembrar, assim, né, que quando eu cheguei, foi bem nos primórdios do RH, né, dentro da Hotmart. Mas posso, né, dar vários exemplos aqui do que, de fato, eu vivenciei. Mas antes de eu chegar, já tinha história, né, de como o Jota e o Matheus, que são os nossos fundadores, faziam os processos de seleção. Eu acho que essa história tem tudo a ver, assim, com a nossa conversa hoje, porque ela traz mesmo, né, uma linha do tempo do recrutamento, falando de empresas de diferentes segmentos, em diferentes momentos, na verdade, né, e que a gente precisa olhar para isso na hora de construir um processo que faz sentido, né. Então, quando a empresa começou com Jota e Matheus, eram só os dois fazendo todos os papéis, né, que nós temos hoje da em empresa, 2.000 não só do RH, né, provavelmente. Exatamente. Eles são desenvolvedores de formação, então a nossa empresa, ela já surgiu com uma base tecnológica muito forte e, né, não à toa somos hoje uma empresa de tecnologia. Mas além de fazer as primeiras linhas de código ali da plataforma, eles também faziam recrutamento e todas as outras funções. Né? Então, assim, a gente resume que a gente saiu da primeira fase no qual era Jota e Matheus fazendo esse papel, e aí eles chamavam muito da fase dos amigos, né? Que eles não podiam errar. Então, a via de recrutamento mais segura era pela rede de relacionamentos das pessoas que eles conheciam e sabiam que eram bons profissionais. Passando depois ali por uma rede que a gente chama de ataque dos clones. Depois eu posso dar mais detalhes sobre essa pode falar fase. agora, pode contar, conta Legal. sobre ela. Eu acho muito curioso, assim, esse momento, porque começou com os dois chamando os amigos mais próximos ali para trabalharem com eles. A Hotmart não era conhecida, então, assim, né, tinha um pitch de vendas também muito atrelado ao relacionamento que eles tinham com esse networking deles. E aí, a empresa, né, crescendo um pouco mais, eles começaram a ir para o mercado, né, para atrair talentos que não estavam nessa rede de contatos. E aí, nessas acertos e erros, obviamente, eles selecionaram uma pessoa, tá lá com a gente até hoje, que era para eles um modelo, assim, poxa, acertamos, né? Eu queria que tivesse mais 100 pessoas igual a essa. E aí, o que eles fizeram? Aplicaram um teste de mapeamento de perfil nessa pessoa. Começaram a usar aquilo ali como referência, quase que um gabarito, né? Então, os candidatos que se aproximavam daquele resultado, eles concluíam que, poxa, é um clone dessa funcionária aqui, então vamos trazer. E assim, obviamente, isso durou pouco tempo, porque a gente sabe, né, que para uma empresa crescer, ela precisa de diversidade, perfis de competências diferentes.
Mas foi útil, né, para aquele momento do negócio ali, esse ataque dos clones. Então, eles clonaram essa funcionária, né, por um tempo, até que eles também começaram a abrir uma rede de indicações que pra gente até hoje é uma fonte muito útil, assim, para o recrutamento. Porque desde o início da Hotmart, a gente trabalha as indicações por admiração. Então, a gente não fala, poxa, indica alguém aí para essa vaga. A gente fala, quem é o melhor desenvolvedor ou desenvolvedora que você já trabalhou? A cópia da pergunta é outra. Entendi, né? Que aí você não vai pelo relacionamento, né? Pela proximidade ali, pela emoção. Você vai pela admiração. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Então, essa foi uma chave, assim, também que em seguida eles começaram a adotar para levantar mais leads ali do mercado, que sejam pessoas de referência. E por meados ali de 2016, a gente teve, de fato, a instauração do RH como uma área. E aí sim, né, contrataram pessoas ali para tocar os processos, desenhar, né, tudo que a gente vê hoje, né, que nós temos de RH, começou a ser desenhado ali naquela época. E foi em 2017 que eu entrei. Então já tinha ali na época umas 5 pessoas no RH. Eu fui mais ou menos a sexta e já entrei mesmo com a frente de recrutamento e seleção. Então a história, né, da nossa equipe é essa, desde Jota e Matheus fazendo tudo, até as indicações de amigos, o ataque dos clones, e depois essa prática das indicações, né, que até hoje a gente usa, até chegarmos ao RH formal, como é hoje. Só para a gente entender um pouquinho da estrutura do RH, até para inspirar as pessoas que estão nos ouvindo, né? A gente ainda tem uma discussão grande sobre que tipo de estrutura de RH a gente deve ter, que é funcional, que é ágil e tudo mais. Como é que vocês trabalham hoje, assim? Como é que vocês estão estruturados? Hoje, em especial, a gente está até num momento bem importante, porque a gente recebeu uma nova liderança, né, recentemente, que é a Olivia. Ela está hoje… É uma liderança global da Hotmart Company. Então, ela veio muito com o olhar não só de Hotmart, como de todas as empresas ligadas à nossa holding, que é a Company. E com isso, né, obviamente, a gente tem refletido muito sobre estrutura, pensando em como otimizar os nossos processos, né? Fazer as pontas se conectarem, fazer os processos serem mais lineares entre as empresas do grupo. Então, possivelmente teremos aí algumas novidades em termos de evolução mesmo, né? Sempre para melhor. Em função dessa movimentação de lideranças que nós tivemos. Mas hoje, né, pegando a nossa estrutura atual, a gente tem a Olivia como nossa head, né, então ela é a nossa CHRO, olhando para tudo, né, uma posição bem generalista. A gente tem as gerências hoje abaixo dela, né, então a gente tem a minha gerência, que é de Talent Acquisition, olhando especialmente para processos de atração, recrutamento e seleção de profissionais. Temos uma outra gerência que a gente chama de Talent Solutions, que olha toda a parte mesmo de departamento pessoal, folha, férias, ponto benefícios, tudo que diz respeito a isso. Temos hoje, né, com uma nova liderança também chegando em breve, a área de compensation, então responsável por toda a tabela salarial, práticas de remuneração. Um time de talent expertise, que hoje olha os processos mesmo, então desenho de avaliação de performance, pesquisa de clima, de engajamento e o tratamento também desses dados, né, para que isso se transforme em plano de ação para as áreas. Uma outra gerência de Talent Partnership, que são as BPs, né, Business Partners, muito conhecidas no mercado pelo papel consultivo. É um time que atende diretamente à alta liderança, no pensar da estratégia, no pensar da estrutura. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. E aí me lembrei logo disso aqui. No ano retrasado, mais ou menos, passado retrasado, eu entrevistando uma pessoa no Summit, ela falou sobre o papel do business partner, na verdade, sobre o perfil do business partner. E que é sempre importante ser um perfil mais generalista, mais vinculado ao negócio e tem um nível de maturidade de mercado muito maior do que o que normalmente a gente faz, né? Tem gente que coloca aí vaga de BP Júnior, né? E aí, segundo ela, isso não é o mais adequado, porque exige um nível de
de maturidade profissional mesmo para conseguir lidar com os problemas de negócio nessa posição. Isso faz sentido para você? É um pouco do que você vê hoje dentro dessa estrutura? Sim, faz todo sentido. É lógico, a gente foi se reposicionando ano após ano com o crescimento da empresa, mas hoje, no que temos e no que ainda queremos ser, né? Isso tudo faz muito sentido. Assim, o time de BPs hoje é um time que tem que ser muito estratégico, tem que estar mergulhado no negócio para conseguir, de fato, né, extrair ali da ponta as necessidades para que a gente, como área especialista, consiga também responder a essa expectativa da empresa. E eles né? não, ou elas também, né, não executam, né? Elas fazem levantamento, essa posição, quem senta nela faz levantamento ou executa também, por exemplo, recrutamento de seleção? Como é que é essa interação? Não executa, até por isso hoje a gente tem as áreas especialistas bem definidas, né? Porque na nossa visão, o papel do business partner hoje é ser um parceiro de negócio, o nome já diz, né? Então, estar ali imerso nas áreas clientes, para viver mesmo os desafios, projetos, metas de cada ponta desse negócio e que traga para a gente inputs de necessidades e tudo mais. Então, hoje, por exemplo, vaga, recrutamento e seleção fica comigo, mas as BPs, os BPs, são pontes, assim, imprescindíveis para que eu receba a informação mais alinhada possível sobre o que, de fato, o meu time precisa captar. Perfeito, muito bom. E aí tem Então, outra área que você ia falar de uma outra área, né? De uma outra gerência. Exatamente. Essa última gerência que eu ia comentar é uma gerente mais recente no nosso time. Ela entrou em 2020, se não me engano. É uma pessoa super parceira e pra gente, assim, foi um marco mesmo a chegada dela, que é da área de diversidade e inclusão. Então, é um tema que tem se tornado, né, cada vez mais importante, não só para a Hotmart, mas para o mercado como um todo. E tecnologia, eu acho que, querendo ou não, tem um desafio ali, tem um pezinho maior, né? Exato, E aí, a Elaine, que é a nossa atual gerente, então, veio para ajudar a gente a desmembrar essas práticas, criar políticas, e a gente está fazendo um trabalho bem legal junto. Muito bom. Nesse processo de transformação, né, desde que você entrou, né, talvez até um pouquinho antes, talvez você tenha um pouco acesso à história, né? Como foi o processo de desenvolvimento da cultura, né, do deck de cultura de vocês? Mudou muito do que era para o que é hoje? Ou para o que vocês gostariam de ser? Legal. O deck de cultura, eu tenho também muito orgulho, assim, do processo de construção cultural da Hotmart, porque diferente de muitas empresas que eu, às vezes, escuto assim, vamos fazer um processo de definir cultura, desenhar cultura. E isso até me soa um pouco estranho, porque eu acho que cultura não é algo que a gente define, né? É algo que a gente experiencia e que está muito mais nas ações, nas práticas, né? Do que é realmente valorizado pela empresa, do que num desenho. A Hotmart, ela foi privilegiada por isso, assim. Então, quando eu contei lá, 11 anos atrás, né, da fundação da empresa com o Jota e o Matheus, eles até comentam, assim, que no dia 1 da empresa, eles já tinham um PPT com o que seria o ideal, né, de cultura para eles, valores. Hoje nós temos pilares e mantras, mas que já veio da essência, né? Então, assim, deles, né? Especificamente como empreendedores. Exatamente. E é, assim, a liderança como exemplo mesmo, nesse caso, né? Então, a essência da cultura, ela já veio desde do lançamento ali da Hotmart como marca. E, obviamente, né, a gente vai reconfigurando a expressão da cultura, né? Eu acho que isso é algo que vai estar sempre vivo, sempre em mutação. Mas a base, a essência, o que a gente acredita e prega como empresa, permanece o mesmo, né? Desde esse momento 1 ali que eles, né, fizeram a construção desse material até hoje. Então, hoje a gente fala de 3 pilares que falam da liberdade, cultura e love. E abaixo disso, desdobram-se em 10 mantras. E aí, cada mantra, né, tem uma finalidade ali, entendendo o que a gente entende de comportamento, valores que a gente espera dos troopers, que são os nossos funcionários. E, como eu disse, isso se desdobra, né, em políticas de RH, em N coisas que a gente pode fazer para a experiência desse funcionário. Mas isso não muda. O que muda é como a gente expressa, né, esse valor e mantra ali, pilares e mantras que a gente
definiu como essência. E como que vocês expressam, não sei se a expressão é nesse sentido que você quis dizer, mas como é que vocês comunicam, reforçam e falam sobre essa cultura cotidianamente? Onde que estão esses elementos, né, esses artefatos? Legal. Primeira coisa, né, a gente tem um símbolo físico da cultura, que é o nosso deck de cultura. Então, hoje, é aquele material, né? Físico mesmo? Físico mesmo. Um livro? É um livro de capa dura, maravilhoso, uma impressão, assim, super cuidadosa. Um tempo atrás. É super lindo. Que é, né, a materialização ali do nosso guia, né, de cultura. E o Jota, ele sempre fala assim, no dia que você tiver uma dúvida, qualquer dúvida, sobre uma decisão ou sobre que caminho seguir, releia o deck de cultura, porque lá você vai encontrar a resposta. E óbvio que isso é num sentido muito figurado, né, assim, não vai encontrar a resposta objetiva. Mas, dentro do que a gente traz ali de conteúdo do deck de cultura, certamente ele esclarece o que é esperado, né, desse funcionário em termos de comportamento e tudo mais. Então, acho que essa é uma representação, né, maior, assim, é um livro que a gente entrega no primeiro dia de trabalho do nosso funcionário. Posso dar um exemplo que eu acho que, se você tiver algum também, eu acho que é importante? Eu me lembro há um tempo atrás, em um dos negócios que eu entrei, que eu falei muito sobre isso, né? Quais seriam os nossos valores inegociáveis para tocar aquele negócio? E um ponto foi a questão da experiência do cliente. Qual era a experiência, o encantamento que a gente queria, né, ter ali em todas as coisas que a gente se propusesse a fazer. E aí teve uma situação, né, que a gente precisou decidir, em função de uma questão do cliente, se a gente, mesmo estando certo, iria a favor do cliente, o que proporcionaria para ele uma experiência muito melhor, né? Ou se a gente iria a favor do certo, que economizaria poucos reais, mas economizaria para o negócio. Talvez se a gente não tivesse muito claramente que o nosso valor é o cliente, é a experiência que o cliente vai ter, a gente não tivesse tomado a decisão pelo cliente naquele momento, ou se, no caso de 3 sócios, a gente poderia confundir ali a decisão ou ir democraticamente, né? Exatamente. Eu acho que são momentos como esse, assim, que a gente tem ali um norte, né? E pra gente, cultura nada mais é do que isso, né? Todos estarmos alinhados sobre qual caminho temos que seguir, qual é o norte, né? Principalmente quando a empresa cresce, porque quando a gente tá falando de 150 pessoas, para você comunicar qual é o norte, é muito mais fácil do que quando a gente tá caminhando, por exemplo, hoje, para 2.000 em países diferentes, né? Então a gente precisa, de fato, de ter isso muito claro, né? E eu acho que o deck de cultura representa isso. Mas não é só isso, né? Não é só um papel escrito. A gente tem sempre refletido, assim, através até das pesquisas que a gente faz, né, com muita recorrência, para entender o termômetro ali de satisfação dos troopers. A gente usa isso muito como material para entender onde que ainda, né, temos que evoluir, estamos pecando, não estamos comunicando bem a cultura, para desdobrar isso em ação. Então, seja através da aplicação de um novo benefício, de um novo evento interno, né, do fortalecimento ali de momentos de colaboração e cooperação. Então, assim, tenho alguns exemplos aqui para dar. A gente tem um mantra que fala, ensine para evoluir. E tem um outro mantra que fala, aprenda algo novo todos os dias. Então, são 2 mantras aí dentre os 10 que nós temos dentro do deck. E aí, como que isso se expressa, né, no dia a dia? Com 150 pessoas, a gente teria ali uma facilidade de sentar do lado do colega e passar o conhecimento e ser um mentor sobre um tema, etc. Hoje, a gente já precisa fazer isso de uma forma mais escalável e que contemple mais pessoas. Então, a gente está sempre pensando, poxa, tem como eu organizar um evento interno onde X pessoas aqui vão palestrar sobre algo que elas estão fazendo no dia a dia? Então, elas vão ensinar para evoluir? E, ao mesmo tempo, eu vou fortalecer o espírito do aprenda algo novo todos os dias, né? Porque eu vou estar ali parando um tempo de trabalho dos meus funcionários para que eles dediquem ao aprendizado. Então, esse pode ser um caminho. E, de fato, isso está até acontecendo hoje, coincidentemente, no Hot and Cold, que é um evento super legal que a gente está fazendo interno. Aí. Ele é interno e externo. Ontem foi só para troopers e hoje ele já é troopers e comunidade. Então, é uma forma da gente fortalecer esse mantra. Tem um outro mantra que é o divirta-se.
Então, como que a gente vai colocar isso na prática? Com 150 pessoas, a gente tinha na época o que a gente chamava de Freak Friday. Então, eram eventos internos toda sexta-feira para integrar todo mundo e ter um momento ali de diversão. Hoje não é mais possível parar todo mundo toda sexta-feira, né? Enfim, não é viável. Juntos, inclusive, né? Exatamente. Então, a gente tem hoje um budget de integração, onde cada equipe tem ali reservado no orçamento um dinheiro, né, no final do quarter para celebrar os resultados, né? Então, é uma forma da gente ressignificar, né? Mas não deixar de fortalecer os tópicos que a gente acredita. E quando você fala sobre as expressões que mudam ao longo do tempo, a forma como você expressa, eu acho que esse é um exemplo, Exato. né, muito importante da gente frisar aqui. Então, a cultura é a mesma. O mantra é o mesmo, que é o divirta-se, mas a forma que vocês expressam é diferente. Exatamente. Antes era toda sexta-feira e hoje através do budget de integração. Exatamente. Né? Só pra gente conseguir entender e condensar a maneira como vocês organizam, então eu entendi que são pilares, mantras e expressões. É isso? O deck de cultura, basicamente, é composto pelos pilares e mantras. É sobre isso que a gente está sempre trabalhando na essência. Mas aí a gente entra em outros temas, né? Por exemplo, dentro do recrutamento e seleção, e não só no recrutamento, mas na gestão de pessoas, no ciclo de desenvolvimento, né, na Hotmart. A gente tem as competências, né? As competências comportamentais, o nosso book de competências. E obviamente, né, as competências, elas falam muito do que o negócio precisa. Então, a gente está sempre revisando também, tempos em tempos, se é exatamente aquilo que o nosso negócio precisa a cada momento. Mas as competências, elas fazem um link muito forte com o deck de cultura. Então, também exemplificando, né? A gente tem uma competência que a gente chama de Seja Geek. E o Seja Geek, ele se desdobra em indicadores de competências, que fala sobre entenda o negócio da Hotmart, tenha conhecimento técnico, etc. Então, isso a gente consegue avaliar numa entrevista ou numa avaliação de desempenho, mas o Seja Geek, ele também conecta com o Aprenda Algo Novo Todo Dia, Ensine para Evoluir e outros mantras que têm a ver com isso. Então, eu acho que o deck de cultura, ele começa até a ter ele começa a se desmembrar, né? Em outras coisas que não é só falar sobre cultura. Ele desmembra em práticas mesmo, né? De RH e que a gente consegue a fazer, dar sentido, né? Fazer com que tudo seja uma coisa coesa, coerente, enfim. Então, eu acho que passa muito por aí também, sabe? Entendi. Você falou de competências, né? Como é que foi construir isso, assim, né? O que você pode dar de dica para quem tá nos ouvindo? Já tem muita dificuldade de construir coisas sobre uma cultura, né? Então, sobre competências também é um grande desafio. Com base no que você viveu, o que você sugere para essas pessoas? Como foi a experiência de vocês construindo? Legal. Acho que o primeiro ponto as empresas, elas precisam ter clareza do que elas querem, né? Do que elas querem para agora. Então, quais são os objetivos a curto prazo que aquela empresa precisa atingir e através de quais competências que são possíveis chegar nesse objetivo, né? Então, acho que isso, sem essa clareza, o recrutamento, né, ou qualquer pessoa de RH ali que vá olhar para a gestão de pessoas vai ficar perdido, se não tiver, né, esse norte. Mas, além disso, eu considero também muito relevante ter sempre um olhar para frente, né? Então, beleza, eu tô selecionando essa pessoa para resolver um problema meu de agora, né? Então, vamos pensar aqui as competências que ela precisa ter para este problema de agora. Mas e daqui a 3, 5 anos, né? Quais serão esses problemas? Serão outros problemas. Então, assim, acho que é muito bacana a gente ter esse olhar proativo e amarrar isso nas nossas competências também, para a gente não resolver sempre problemas imediatos e começar a resolver problemas de agora, mas que também tragam já os próximos passos, né? Então, são pontos que a gente está sempre conversando internamente. Onde estamos, onde queremos chegar, né? E como que nós vamos fazer para alcançar isso. E não podemos jamais negligenciar a questão da cultura nessa amarração toda, volto a dizer. Eu costumo dizer que é o que nivela, né? Exatamente. Eu acho que é a linha transversal em tudo, em toda a jornada, Exatamente. né? Tem que ser
coerente, assim. Não adianta, né, a gente desenhar um book de competências que não conversa em nada com o que a gente prega enquanto cultura e comportamento. E que as expressões são diferentes das competências e da cultura, né? Não vai fazer sentido. Muito bom. Bom, vamos dedicar um tempinho pra gente falar um pouquinho especificamente sobre a jornada, né, de Talent Acquisition da Hotmart hoje, pra gente conseguir inspirar quem tá nos ouvindo, né, e tá construindo ou gostaria de construir uma jornada como essa. Bom, então, hoje a nossa jornada, ela começa, a gente fala muito do circuito começando em atração de talentos, né? Então, a gente tem um trabalho muito em parceria com o time de Employer Branding, Talent Brand. Não é um time que fica dentro do RH? Hoje não fica, é um time que fica dentro do marketing, mas assim... Super conversa, né? Super alinhados, porque de fato, né, é um tema que a gente precisa estar quase que misturado ali, né, para conseguir resolver tudo que a gente precisa entregar. Então, a gente já começa a falar do recrutamento e seleção no momento de atração. E isso se conecta muito, assim, quando a gente conversa, por exemplo, com as pessoas da área comercial, né, com os conceitos que o comercial usa em termos de pontos de contato, persona, conversão. Então, assim, foi muito legal aprender com eles para que a gente pudesse se apropriar de alguns conceitos, repaginar, obviamente, dentro da realidade de RH e usar, né, a nosso favor na jornada do candidato. Então, a gente fala muito dessa construção de marca empregadora e de como chegar nos melhores talentos. E isso, de forma personalizada? Vocês têm essas discussões todas para vendas, tecnologia, marketing, então isso tudo vai de acordo com a área? Sim, o ideal é que sim. Hoje a gente está sendo tá customizando menos, né? Em função também de termos mais padronizações pelo tamanho da empresa. E que está funcionando. Sim, que eu acho que tem a ver com o momento, né? Mas em 2019, se não me engano, a gente fez um projeto dentro do time de Talent Acquisition que foi super legal, que foi um projeto de personas referente a candidatos. Então, assim, a gente teve toda uma metodologia inspirada, né, no time comercial para mapear quem são essas personas, pontos de dor, pontos de objeção, quais são os sonhos dessas personas, e conseguimos categorizar isso de uma forma bem estruturada por área e, a partir disso, desdobrar em conteúdos bem exclusivos, assim. Então, o meu funil de e-mails, né, ao longo do processo seletivo para um desenvolvedor ou desenvolvedora era totalmente diferente do meu funil de e-mails para uma pessoa que estava se candidatando ali para o financeiro. Porque são públicos, assim, que se motivam e pensam estão em lugares totalmente diferentes. Então, assim, foi um momento em que a gente conseguiu internalizar isso, rodar dentro da nossa rotina, né, sem impacto de escala e tudo mais, mas que de fato hoje, né, não é tão escalável. A gente até tem a intenção de retomar isso para, né, colocar nos nossos moldes atuais, mas na minha opinião é um super diferencial, assim, e que gera muito resultado, porque você começa a conversar, né, de igual para igual, vamos dizer assim. Então, por exemplo, num diálogo com um desenvolvedor, se você manda o link de uma palestra técnica que o possível futuro líder desse candidato deu em um evento que ele admira, poxa, isso muda tudo, né? Porque não sou eu, recrutadora, falando que nós temos um time de desenvolvimento super bacana. É ele assistindo da boca do futuro líder um tema super inovador. E isso, assim, muda o rumo do recrutamento, né? Então, eu acho que essa é uma estratégia muito atual, assim, e que faz todo sentido, né? Mas, enfim, começamos muito, então, olhando para essa jornada. Então, a gente avalia muito a jornada de inscrição, as fontes que a gente pode, né, adotar para além da nossa página de carreiras. Então, temos várias parcerias, patrocinamos eventos, né? Isso pra gente, esse relacionamento com a comunidade é muito importante. E a partir do momento em que essa pessoa entra no processo seletivo, aí a gente tem uma jornada, uma espinha dorsal, né, do nosso processo, que perpassa todas as áreas. Então, é isso que eu estava dizendo, a gente parte do que é padrão para o que é específico, né? Então, temos uma espinha dorsal que tem 3 grandes norteadores.
Então, para toda e qualquer área, a gente está sempre olhando para esses 3 norteadores. Estamos avaliando competência técnica através de desafios técnicos, cases de negócio, tem N formas de avaliar competências técnicas. Estamos avaliando competências comportamentais através de uma entrevista por competências estruturada, né, que dê para a gente essa garantia ou minimize os riscos. E estamos avaliando cultura, que é o terceiro tópico, né, que aí sim temos uma entrevista também pautada nos pilares e mantras. Então, esses 3 norteadores hoje são parte da nossa espinha dorsal de processo seletivo. Agora, o como, né? Como avaliar essas 3 grandes fontes inegociáveis ali de informação, aí a gente tem a possibilidade de customizar por área. Então, na medida em que uma área de atendimento ao cliente, por exemplo, tem uma avaliação de competência técnica pautada numa dinâmica na qual as pessoas avaliam um case de negócio, uma área, sei lá, né, de finanças, no qual tem um perfil mais sênior sendo avaliado ali, essa avaliação não vai ser por uma dinâmica, ela vai ser por um momento ali líder, recrutador e candidato, com um case específico que vai ser resolvido individualmente. Eu poderia dizer que vocês têm uma série de ferramentas de avaliação e vocês vão pegando essas ferramentas conforme a demanda da área, a vaga, por exemplo? A gente tem uma série de ferramentas disponíveis ali, né, para os nossos líderes, junto com o recrutador, escolher o que vai fazer mais sentido para aquele processo, para aquela avaliação. Mas temos também o que é padrão, né? Então, o que aplicamos para todos, o que entendemos que todos precisam passar. Por exemplo, a entrevista por competências, né? E a entrevista de cultura também. São 2 métodos que a gente tem que são, né, transversais, que tem o mesmo norteador, que é o mesmo deck de cultura, o mesmo book de competências, e que a gente trabalha para todos os processos, todas as áreas, de uma forma inegociável, né? E aí a gente vai customizando majoritariamente o desafio técnico, que aí tem N formas de avaliar, como eu disse, e o momento, né? Então, assim, para algumas áreas a gente consegue conectar uma entrevista de cultura junto com a entrevista por competências num mesmo momento, otimizando a agenda ali do candidato, do recrutador, do líder. Para outros, não. A gente precisa fazer momentos diferentes por ser um papo mais extenso, a depender da senioridade do candidato. Então, nesse nível de customização, a gente ainda, né, consegue evoluir, assim. Mas, então, hoje a gente está nesse momento. Mas, assim, como eu disse, né, eu acho que o que vale mais é sempre conectar o momento da empresa, né, os desafios atuais, com o que, de fato, essa área vai construir como solução. Porque, em alguns momentos, pode haver um processo 100% customizável, sem nenhum impacto, pelo contrário, só com vantagens. Mas, em outro momento, a gente precisa escalar. E aí, não dá mais para fazer como era antes. E é nesse movimento, né, que a Hotmart veio se atualizando e que foi muito bonito de ver, assim, né? A gente ter que pensar o como, sem perder a essência, né? E fazer com que a gente saia de 100 pessoas quando eu cheguei a 2.000 que a gente está chegando agora. Então... E como que é o desafio de fazer todo esse processo de recrutamento, de atração, pensando em outros países, né? Outras culturas, né? Onde que entra... Imagino que os 3 pilares, né? Os 3, você chamou de 3... 3 pilares. 3 pilares, ser, né? Eles são inegociáveis independente de onde é que a pessoa esteja, né? Então, como é que vocês adaptaram todo o restante à questão remota, né? Em 2020, né, a gente teve esse grande desafio de pensar o recrutamento no modelo remoto. Mas vocês já faziam independente disso, de alguma maneira, não? De alguma maneira, sim, em algum nível, sim. Mas a gente ainda tinha muito o presencial como norte, inclusive nas entrevistas. Então, a gente, né, deslocava os candidatos para o escritório para fazer presencialmente. Entendi. Até porque acreditamos até hoje, isso pra gente é de fato uma marca, que o escritório, ele respira a cultura. Então, a gente sempre viu essa vantagem, assim, de ter o candidato, né, ali, observando que tudo que a gente fala de cultura nos vídeos, nos materiais que a gente já mandava, existe, não é mentira, sabe?
Então, isso pra gente sempre foi um diferencial, inclusive. E eu não tô falando por mim, é da pesquisa de satisfação dos candidatos. Que Vocês a gente voltaram roda. 100% remoto, então? Ou não? A gente não tá 100% remoto, a gente tá híbrido. Então, hoje, inclusive, eu passei o dia todo no escritório, ontem também. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar de casa, mas os escritórios estão abertos para quem quiser frequentar. Por determinação da Hotmart ou a própria pessoa flexibiliza a agenda? A gente dá a liberdade das pessoas flexibilizarem a agenda. A gente não definiu, por exemplo, dias fixos no escritório, número mínimo de vezes na semana que cada pessoa tem que ir. Isso não está definido. A gente deixou de fato, né, com essa flexibilidade ali da liderança, obviamente alinhar com seu time e do time também reportar à liderança o que ele entende que é o melhor jeito dele executar o trabalho dele. Então, tem sido dessa forma, um híbrido, né, muita gente no escritório, né, super bacana, mas também bastante gente trabalhando de casa e fazendo esse mix, né, então... mas enfim, em 2020, indo 100% para o remoto, porque aí de fato a gente foi obrigado, Não né? tinha jeito, não né? tinha jeito. A gente teve que repensar de uma forma muito emergencial, né? Como passar a experiência que a gente dá no presencial para o online. E, obviamente, muitos erros e acertos, né? Assim, num tempo que era assim, tinha que executar e testar ao mesmo tempo. A gente não teve um tempo de preparo, né, para fazer essa virada. Mas no momento de crescimento intenso. Crescimento intenso. Então, assim, isso. De fato, foi um ano bem desafiador. Mas que a gente conseguiu, assim, sair do outro lado, sabe? Eu acho que a gente desmistificou muita coisa do online, né? Hoje em dia é até difícil pensar como que a gente não fazia isso antes, né? Assim, dá um exemplo do que vocês trouxeram para a realidade do online nesse momento remoto? Eu acho que a possibilidade da gente executar esses processos de seleção online trouxeram pra gente abrir uma janela, assim. Porque antes, como a gente tinha a regra, né, do candidato estar presencial, a pessoa tinha que estar aqui, ou em São Paulo, ou em Madrid, enfim, ela tinha que estar onde está o escritório. E isso, obviamente, limita, né, a nossa base de contatos. E aí, hoje, a gente tem a possibilidade, né, de, sei lá, tô aqui em BH, mas eu tô conversando com uma pessoa de Recife. E aí, eu posso fazer a jornada de encantamento dessa pessoa normalmente ao longo do processo, compartilhando vídeos, compartilhando prova social, fotos, todo tipo de conteúdo que a gente tem da Hotmart, no contato com o próprio recrutador, né, que eu acho que é uma fonte de engajamento super importante, e do líder, para que essa pessoa fale, poxa, eu quero trabalhar nessa empresa e eu quero mudar para BH, eu quero estar ali perto, enfim. Eu quero muito que vocês marquem isso, uma frase, inclusive. O recrutador ou a recrutadora é uma fonte de encantamento. Total. Né? Então, assim, de novo, eu tô pegando e conectando com a mesma questão que eu quis dar destaque lá no começo da sua fala, porque a gente, não vou dizer que a gente perdeu, não, mas eu acho que a gente nunca teve nunca entendeu essa responsabilidade, nunca incorporou essa missão de que se a pessoa quiser trabalhar com a gente, né, para ela tomar essa decisão de trabalhar na nossa empresa, ela começa por este contato. Exatamente. Ela pode tomar a decisão de caminhar no processo ou de desistir dele naquele momento com a pessoa que está recrutando, e a gente não entende isso. E eu falo, obviamente fui RH por muitos anos, né, sei muito desse papel, não fiz ele muito bem muitas vezes, né, e obviamente a gente vai aprendendo ao longo do tempo, mas hoje grande parte dos meus conteúdos, especialmente aqueles que são mais virais, né, vídeo, TikTok e tudo mais, eles viralizam porque as pessoas concordam e falam muito mal de quem faz processo seletivo, né? Então a gente realmente não percebe. Eu acho que a gente tem que levar isso como uma missão. E a gente às vezes pensa assim, mas precisa de dinheiro para fazer isso, precisa de budget, precisa de aprovação de alguém. Não, isso é um comportamento, é a maneira como você faz, né? Que eu acho que muda. Exatamente. Eu acredito muito nisso, assim, o recrutador como a vitrine da empresa, né? Que no final das contas é quem vai abrir essa porta. Sim. É óbvio, a gente recebe inscrições ali na página de carreiras e talvez aquela pessoa já, né, tenha se inscrito porque ela já conhece, tudo bem. Mas ela pode desistir e falar, não, o que eu vi não tem nada a ver com o que essa pessoa tá me passando, né? Exatamente.
Então, assim, o recrutador, ele segue sendo a vitrine porque ele acaba sendo o primeiro contato humano ali, né? Que aquela pessoa candidata vai confirmar ou não o que ela pensou sobre nós, né? E eu acho que é um time, assim, que merece muito esse investimento em termos de cultura. Óbvio, processos super importantes, né? A gente ter uma linearidade, um fluxo, né? Que eles também compreendam a importância de cada parte ali daquele fluxo que é posto. Mas para mim, assim, é essencial mesmo que o recrutador seja um embaixador da cultura, porque senão ele não vai conseguir nem avaliar, né? Assim, se ele não entendeu e não incorporou a cultura, como que ele vai avaliar se aquela pessoa ali é aderente ou não, né? E aí é muito legal, porque na Hotmart a gente tem uma premiação anual que chama Hot Heroes, no qual anualmente a gente premia pessoas, troopers, pode ser qualquer cargo, só lideranças que não entram, então qualquer cargo não líder, de pessoas que foram representantes de cada mantra. Então são 10 troopers premiados anualmente, um para cada mantra. E é um processo, assim, super bacana e de manifestação de cultura, no qual as lideranças indicam às pessoas, né, dos seus times, que eles acreditam que foram embaixadores de cada um desses tópicos. Toda a empresa vota, então a gente dá a oportunidade, inclusive, das áreas de interface reconhecerem, né? Poxa, fiz um projeto com essa pessoa e, de fato, ela é um representante do mantra Importe, sei lá. E aí, no último ano, a gente teve 2 recrutadores eleitos dentro dos 10 mantras. Então, eu falei assim, que eles que foram premiados, mas assim, para mim, a satisfação foi como se fosse eu mesmo. Porque, para mim, é isso. O recrutador, ele tem que ser o embaixador, sabe? E tê-los ganhando o prêmio foi incrível, assim. Foi muito legal. Muito bom. A gente está quase ao final, né, aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Queria convidar você, caso você ainda não tenha se inscrito aí no canal, fica à vontade para se inscrever, para sempre ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. A gente está deixando aqui também as redes sociais da Luna, da Hotmart, minhas redes sociais também para você nos acompanharem e para você nos acompanhar em outros canais também. Luna, 2 últimas perguntas. A primeira delas é sobre o desafio de contratar pessoas de tecnologia, né? Então acho que é um desafio comum a quem tem a essência de tecnologia e quem não tem também, né? Porque querendo ou não, mesmo que a empresa não seja de tecnologia, ela precisou criar uma veia para se adaptar ao digital e tem trazido aí pessoas de tecnologia para trabalhar. Como é que vocês têm enfrentado, assim, essa dificuldade? De fato, é um mercado que está muito aquecido, né? A Hotmart, desde o primeiro dia, se posiciona como uma empresa de tecnologia, de base tecnológica. Então, a gente sempre sofreu essa dificuldade, né? Que cada vez mais está crescente aí pela necessidade de todas as outras empresas. E a gente enfrenta isso de uma forma muito positiva, no sentido de precisamos mostrar para o mercado o que a gente tem de diferencial. Se tem tantas empresas, né, atrás dos mesmos talentos, com as mesmas ofertas, a gente só vai atrair alguém se a gente conseguir se diferenciar nessa loucura, né, que está o mercado, assim. Então, a nossa abordagem, o nosso relacionamento com a comunidade, né, de desenvolvimento e tecnologia é sempre no sentido da troca, né? Da gente mostrar o que eles podem aprender com a gente, como que a gente também pode contribuir para essa comunidade, independentemente se essas pessoas vão se tornar funcionários ou não, né? Isso porque vocês já identificaram que, especialmente para esse público, isso é muito importante nessa troca. Super importante, Então, a gente está sempre atento, assim, a abrir o nosso espaço para receber meetups. Hoje mesmo, como eu disse, tem o Hot and Cold Conference, que a gente abriu, né, um dia de evento para pessoas externas poderem participar. E tem grandes nomes palestrando, não são só troopers. A gente trouxe pessoas de referência mesmo do mercado para palestrar para os nossos funcionários. E aí convidamos pessoas de fora. Enfim, mostrar assim, como a gente vem trabalhando com a tecnologia. A Hotmart, ela tem um grande diferencial, que é usar de fato a tecnologia de ponta. Então, isso é um fator de engajamento, assim, absurdo, né, para esse público, porque o que o desenvolvedor, a desenvolvedora quer
é trabalhar com o que há de mais novo, né? E então a gente está sempre oferecendo essas possibilidades. Fora, né, a questão que eu disse lá no início, que eu volto aqui a dizer, é trabalhar com pessoas com as quais você admira. Então, assim, a gente tem um time que realmente é muito admirável e admirado, né? Então, quando a gente consegue dizer, poxa, essa desenvolvedora aqui que você admira, tanto ela trabalha com a gente. Isso é um fator de atração também que se torna muito competitivo, né? Fora a possibilidade de trabalhar com um produto que seja interessante, que tenha um propósito, né? Que de fato muda a vida das pessoas. Então a gente vem, né, se posicionando muito dessa maneira. Remuneração, benefício, algo nesse sentido, é diferente para as outras áreas da empresa ou não? Segue a mesma linha de raciocínio? A gente tem a tabela salarial que passa pelas mesmas validações e revalidações. A gente está sempre atualizando as nossas políticas nesse sentido. Temos dificuldades muitas vezes, né, de sermos competitivos com empresas, por exemplo. A gente tem sofrido muito com propostas do mercado internacional, que muitas vezes pagam em outra moeda. Porque como vocês têm em outros países, né, isso não é uma possibilidade, assim, quando, né, para as pessoas não acharem que elas vão ir para outra empresa para receber em outra moeda? É um tema que a gente vem conversando, mas não temos grandes decisões ainda sobre isso. Mas é um caminho, né? É um caminho, é uma possibilidade. Sim. A gente tem, assim, a grande 99% do time de tecnologia está no Brasil. Temos algumas pessoas em outros países por necessidades específicas do negócio, mas hoje ainda não é a nossa atuação, né? A gente ainda não trabalha por essa linha. Então, a gente, né, tem que fortalecer mesmo o que a gente tem de vantajoso aqui para o nosso mercado. E sim, remuneração, benefícios é super importante, não dá para negligenciar isso jamais. Mas eu também acho que não dá pra gente se agarrar somente a isso, né? Eu acho que tem outros caminhos também pra gente despertar esse interesse. Vocês desenvolvem as pessoas internamente, pensando no futuro, pensando nos meus desafios e no tipo de profissional que eu preciso para o time de desenvolvimento e tecnologia? Já começo capacitando as pessoas mais juniores ou que estão na universidade ainda agora? Vocês seguem essa linha? Sim, a gente tem muito essa preocupação. A gente tem 3 grandes projetos que já acontecem, que tem muito esse foco, né? Que é o programa de jovens aprendizes, o programa de estágio e um programa que nós chamamos de hands-on, que tem como foco a contratação de desenvolvedores júniores, né? Para o desenvolvimento interno mesmo. Então, são 3 programas calendarizados que a gente está sempre, né, ano após ano, executando. E agora a gente tem olhado também para outras formas de capacitar pessoas, independentemente da Hotmart, né? Então, olhando mais para a comunidade mesmo, sociedade em geral, em como a gente pode contribuir com a formação e incentivo, né, de jovens trilharem aí a carreira de tecnologia. Em breve teremos novidades aí sobre isso, acho que é um tema super recente, né, pra gente. Mas que a gente começou também a, né, preocupar e querer ajudar mesmo a comunidade, a sociedade de uma forma geral nesse tema. Muito bom. Eu acho que muitas das suas falas trouxeram muito a questão da adaptabilidade, né? Eu acho que à medida que vocês foram avançando e evoluindo como empresa, os desafios, os contextos que foram vivendo ao longo do tempo, vocês foram mudando muito, né? E foram fazendo adaptações, escolhas de novas ferramentas. Eu lembro que em recrutamento você comentou comigo que para determinado desafio, algumas ferramentas funcionaram, depois começaram a não funcionar mais e trocaram a ferramenta de contratação. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa questão da adaptabilidade, que eu acho que isso falta no mercado como um todo. Falta de skill na pessoa, né? E falta muito no RH, né? A gente entender que aquilo que a gente desenhou para um determinado momento funciona, mas depois pode não funcionar mais. Exatamente. Eu confesso que essa foi um dos meus grandes aprendizados nesses 5 anos que eu tô na Hotmart, né? É entender que o RH, ele não pode existir pelo processo. Ele precisa existir para atender uma finalidade que é do negócio. Então, a gente tem que estar o tempo todo questionando se aquilo que a gente está impondo como processo, de fato, vai resolver o que eu preciso resolver lá na ponta, né? Que é uma necessidade de uma área, enfim, para que o negócio possa crescer, né?
Então, esse apego que muitas vezes eu observo, assim, e que eu já tive também, e às vezes até tenho, e a gente tem que estar sempre muito consciente, né, sobre isso, assim, para a gente possibilitar essas mudanças. Esse apego, né, ao processo em si, ele precisa dar lugar ao que de fato, né, ao resultado, assim. Então, as ferramentas, elas estão, assim, a gente teve já vários parceiros ao longo desses anos e que eu também sou muito grata, porque a cada momento eles foram imprescindíveis para a gente conseguir os resultados que a gente conseguiu, mas a gente tem que ter essa crítica, assim. Eu vou continuar aqui só porque é cômodo, né? Porque já tá tudo aqui formatadinho. Ai, trocar vai dar tanto trabalho. Cadastrar. Trocar vai dar muito trabalho, não vamos fazer? Ou eu preciso, de fato, ter a coragem de bancar ali aquele risco, né? Que trocar um sistema, por exemplo, é sempre muito complexo. Mas é necessário para que a gente, né, chegue lá na frente, muitas vezes. Então, é ter essa clareza, né? De onde estamos, onde queremos chegar daqui a X tempo. E se o que temos é o que vai nos levar lá. E se não for também, ter essa gratidão, mas conseguir, né, evoluir aí para algo que faça mais sentido para um próximo passo. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado para mim na Hotmart, assim, de olhar mais para o resultado do que para o processo em si, né? Apesar de que o processo, ele é importante, mas a gente não pode trabalhar para ele, né? A gente tem que trabalhar para o resultado. E essa mudança como um todo, eu sempre pego a referência do Startup Enxuta, né? Que é o construir, medir e aprender, né? Então, essa mudança, ela acontece a partir de uma reflexão que a gente faz sobre o que a gente construiu, sobre o que a gente aprendeu, sobre o que construímos, né? E depois a gente reciclar isso, né? A gente vai documentando e vai entendendo por que a gente está mudando o processo, né? Não é mudar pelo mudar, né? A gente sempre fala lá na empresa, né? Da gente ter os modelos de MVP, que é o mínimo produto viável. E errar pequeno, né? Errar pequeno é o que garante que a gente vai conseguir consertar rápido e que, enfim, isso vai trazer pra gente a evolução que a gente precisa. Muito bom, Luna. Queria te agradecer, né, por todo o tempo, toda a dedicação, todo o conteúdo que você veio compartilhar aqui. Obviamente, agradecer a Hotmart também por permitir, né, que a gente conte toda essa história, que a gente inspire as pessoas. E para quem quiser continuar conversando com você, trocando, entendendo, se inspirando, como é que as pessoas podem te encontrar aí nas redes sociais? Legal. Eu que agradeço, foi ótimo. Espero ter contribuído aí para as reflexões. Estou sempre disponível aí para trocar. Pelo LinkedIn, podem me encontrar como Luna Metz, não tem segredo, bem fácil de achar. E a mesma coisa no Instagram, @LunaMetz. E aí, tem as redes da Hotmart também, tá em todos os lugares, né? Exatamente. Sigam a Hotmart, pessoal. @Hotmart. E aí temos também os desdobramentos nos outros idiomas. Mas para quem tá aqui no Brasil, é o @Hotmart, que vocês já encontram lá. Muito bom. Eu queria deixar o nosso presentinho oficial. Vai ficar meio difícil de eu te entregar aí, mas eu vou colocar aqui no meio pra você. Ai, que delícia. Que é o nosso cartãozinho da Swile, né? E você pode investir aí, né? Você pode gastá-lo em 7 categorias diferentes. E agora também a nossa canequinha, falando que a minha história já inspirou alguém, né? Que lindo. Que eu tenho muito amor por ela. Espero que você cuide bastante desse presente. Pode deixar, porque a gente trabalha muito com a inspiração aqui, né? A gente quer realmente ajudar as pessoas a desenvolver um trabalho melhor, né? Para que elas consigam tomar as melhores decisões. Eu falo muito sobre repertório, né? Eu acho que a minha missão nesse universo de RH é entregar repertório para que as pessoas consigam aí desenvolver o trabalho, tomar as decisões, conseguir argumentar com a alta direção, né? Conseguirem fazer o trabalho de gente, não só de RH, muito bem feito. Verdade. E se você gosta aqui do nosso canal, aproveita para compartilhar, para se inscrever. A gente tem uma comunidade agora também, sabe, Luna? Legal, A gente tem uma comunidade, chama People Growth, a gente vai deixar o link aqui, né, na descrição. A People Growth não é à toa, né? Eu explico também lá na comunidade um pouquinho sobre isso. É uma mentalidade que eu quero trazer muito para dentro do RH, né, como uma missão aí, digamos, para o negócio, né, fazer as pessoas crescerem de fato. Então fica à vontade para poder participar, para se inscrever no canal e nos seguir também nas redes sociais. Pessoal, obrigada. Obrigada, Luna. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Beijo. Tchau, tchau.